que não pode ter alegria né, em nosso confinamento aqui? Claro que pode, né? E teremos, se depender de mim, né? Aqui, ó. Vamos lá, então, vamos aqui para nossa aula de história, tá ligado? Nossa aula de história, na página lá, ó, na página 2, página 2, página 2, página 2, página 2 e página 3, certo? Que o tema é o seguinte: o processo de descolonização e a independência da Índia. Tá, sacaram qualquer? Vamos ver um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre o processo de colonização, né? Como é que vamos falar sobre o processo de descolonização se nós não temos uma ideia do processo de colonização, né? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, deixa eu ver aqui. O Guto aqui, deixa eu admitir ele aqui. Vamos ver o chat, qual que é as ideias aqui. Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, isso aí, vamos que vamos. Bem, vocês já ouviram falar sobre o processo de descolonização? Já estão sabendo sobre isso daí? Sabe? Já ouviram falar? Já estudaram alguma vez sobre isso? Dá um chat ali para mim ali. Ou de repente você fala aí, cara. Eu acho legal ouvir vozes também, cara, né? Desde que sejam pessoas vivas, né, cara? Diz aí, vocês já ouviram falar sobre isso? Hã? Já ouviram falar sobre essa temática, né? Aqui, ó, então vamos ver aqui o chat, quem que está me falando aqui. Vamos ver. Ah, lá, na África, na Índia. Isso, pode crer, cara, né? Na verdade, quando a gente fala em processo de descolonização, Nicolas, vai além daquilo, né, cara? Vai na África, na Índia, nos continentes americanos aqui, né? Nós também tivemos um processo de descolonização. Na verdade, nós temos um processo de descolonização até hoje, brother. Tá ligado? Nós temos um processo de descolonização até hoje, cara, né? Ainda tá difícil de tirar a portuguesada daqui, a gringaiada daqui, entendeu, meu? É verdade, brother, é verdade, cara, porque é o seguinte, meu, o processo de descolonização ele não se dá especificamente só numa data, só em datas na história, ele é um processo contínuo, né? Você pega aí, meu, aqui, a nossa América, na América do Sul aí, né, a boa parte que governou os países aqui foram todos, né, sem exceção, né, estavam ligados a esse processo de colonização, vinham de famílias que vieram lá no início da colonização aqui, né? Você pega, por exemplo, uma família Sarney, por exemplo, está ligado à família Sarney, cara? Ali daquela região do Maranhão ali, meu, porra, uma família que há 500 anos manda no estado, cara. Veio da onde? Veio lá de Portugal, dos portugueses, tá ligado, cara? Chegaram aqui, cara, e estão até hoje, cara. Administram até hoje aquela região lá, cara. Porque você tem uma ideia, tem uma igreja com a santa lá, a mulher, a filha do José Sarney. Mas a colonização hoje em dia acontece. Exato, também, exatamente. Mas sempre foi, cara, sempre foi, bicho. Essa questão de descolonização é claro que nós vamos estudar na questão mais histórica da coisa, né? Mas é um processo contínuo que até hoje rola, entendeu? Até hoje rola. Até hoje rola. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. É claro que nós vamos ver ali, ó, controle e influência. Exato, exatamente, é isso mesmo, controle e influência econômica e política, cultural, Nicolas, cultural. Saca só, cara, ó, eu pelo menos se eu olhar para aqui, ó, acabei de ver a minha camiseta aqui, tá escrito nela tá escrito Nike, né? Da camiseta da Nike, né? A minha bermuda, sei lá qual. Não, minha bermuda é esfarrapada, mas o meu chinelo não vou nem ver. Eu tô de chinelo aqui, chinelo bermuda aqui. Mas aqui, se eu olhar aqui ao redor das minhas as bandas que eu curto, tudo norte-americana, europeia. Se você liga o rádio hoje, você vai escutar mais música americana do que música brasileira, entendeu? Se você vê, por exemplo, a televisão, assistir a televisão, os filmes ali da Globo lá, entendeu, cara? 99% são filmes norte-americanos, né? 1% é filme brasileiro. Boa parte do que a mídia propaga vem de fora, entendeu? Propaga o que vem de fora. Então, cara, a gente não é íntegro em nossa cultura. Estão ligados? Então, é uma série de questões que a gente tem que colocar lá. Cara, é isso que nós estamos no processo um pouco mais avançado. Se pensar, por exemplo, que nós vamos estudar
na África e na Índia. Eu acho que na África é pior, porque alguns países ainda são recentemente, se tornaram independentes. Entende? Vamos ver aqui, ó, aí, ó, participação aí, ó, tá ligado? Ó, aí, ó, qual que é? Ó, participação aqui, ó, só faz o seguinte, só colabora. Ó, o Silvio aqui, ó. Mas isso não deve ao mundo globalizado. Sim, exatamente, também. Tá? Mas temos que ter cautelas quando falamos sobre a globalização, Silvio. Ah, mas isso não deve ao mundo. Sim, exatamente, também. Mas não temos que ter muita cautela quando falamos sobre a questão da globalização. Né? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Né? Assim como foi todo esse processo de industrialização que houve no século XX para o século XXI, o processo como é que posso dizer, de consumo exacerbado. Né? Tem coisas que são boas, mas o bom demais muitas vezes fica, né? Acaba muitas vezes interferindo, né? O demais, né, acaba muitas vezes sendo demais, né? O demais acaba muitas vezes, né, tomando uma proporção negativa daquilo que seria o seu propósito, né? Tudo que é demais, exatamente, menos sexo. Bom, deixa eu ver. Só somos homem aqui, só... Pô, mas eu não posso falar essas besteiras, cara. Esse negócio vai ser tá gravado. Meu Deus do céu. Vou ser mandado fora do colégio, cara. Desculpe aí, rapaziada, mas é isso aí. Aqui, vamos ver aqui. Mas a pessoa vai entender, né? Terceiro ano, pelo amor de Deus. Aqui, aqui, ó. Rapaziada, então é o seguinte, cara. Ó, deixa eu falar para vocês que é assim, ó, brodaiada. Ó, tá ligado ali, ó, a imagem ali, ó, que tem de fundo ali, ó. Estão ligados ali, ó? É, tá certo, é isso aí mesmo, é isso aí, tem que falar mesmo. Olha, a imagem de fundo ali, cara, é de um cara, olha só que pira, cara, olha a pira ali, cara. Ele é um artista intervencionista chamado Eduardo Cobra. Tá aqui o site dele, embaixo é um artista brasileiro, cara. Esse aqui ele pintou em Nova York, cara. Olha que pira, olha, o Gandhi com a Madre Teresa de Calcutá, cara. Olha que bacana isso aqui, cara. Olha só, olha só. A gente vai falar do Gandhi, pô, fui pirar. Eu vou sempre fazer esses lances assim com vocês, tá ligado? Eu sempre vou trazer aqui para vocês aqui uma imagem aqui, uma imagem tanto de um personagem na história, quanto de uma obra de arte, sugerir uma música, sugerir um filme, sempre embasado, sempre colocando fontes ali para vocês conhecerem ali, entende? Para vocês se aprofundarem. Então, esse Eduardo Cobre aqui é do Brasil, cara, um artista, e, porra, olha aí, né? Vamos prestar atenção vamos colocar no que realmente é arte, né? O que realmente diz alguma coisa, que a arte é uma linguagem, né, meu? Então, vamos prestar atenção nas boas linguagens aí que estão aí afora que nós não conhecemos, né? Muitas vezes nós conhecemos vamos colocar como poderia dizer para você, um sucateamento, né, daquilo que vocês colocam como arte, né, cara? Um sucateamento. Ó, isso aqui é música. Porra, que música é essa? Isso aqui é arte. Pô, que arte? O que está me dizendo aqui, né? Às vezes a arte é muito subjetiva demais, né? E acaba não transmitindo alguma coisa de positivo para nós mesmos, né? E arte é cultura, né? É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, mas é uma coisa minha, né? Que eu gosto muito de entender a vida da seguinte forma. A vida, para mim, ela é real, existe a realidade, né? O que acontece, o que nós vemos, o que nós ouvimos, né? Como aqui a aula está sendo real. A vida também é, né, a espiritualidade, que é o sobrenatural, né? O que transpassa aquilo que nós podemos entender, né? Que é o espírito, né? Aí entra a questão da fé e tudo mais, né? Mas sem ser aqui, sem fazer pregação nenhuma, né? E a arte também e a vida também, para mim, eu entendo conforme a arte, né? Então, são três forças, né? Três coisas, né? Vamos colocar assim, formas de eu entender a vida. A vida é real, ela é espiritual e ela é a arte também, né? Então, se vocês, garotada, rapaziada, né? Se vocês souberem dividir isso, cara, se vocês souberem dividir isso, saberem dialogar essas três coisas, olha, cara,
boa parte do problema de vocês, eu acredito que vai se resolver, certo? Porque tem que ter cautela ao interpretar a vida, o que é real e o que é arte, né? As pessoas às vezes não fazem isso, né? E misturam tudo, né? Então, por exemplo, eu sou um católico, eu sou cristão, mas eu não vi quando lá o Porta dos Fundos fez lá o né, sobre Jesus, lá, né? E tudo mais, que todo mundo, não sei o que tem, não sei o que... Cara, tem que saber dividir o que é arte, tem que saber pautar as coisas, entendeu? Aquilo não vai ferir a minha fé, não vai ferir a minha religião. É muito pelo contrário. Eu olhei lá, dei risada, pô. É um programa de comédia, cara, não vai te ferir. Se você tem uma fé forte e tudo mais, não vai te ferir, cara, né? Tem que saber entender as coisas. E para saber e para entender as coisas, vocês estão no caminho certo. Estão entendendo? Por que vocês estão no caminho certo? Porque vocês estão aqui, cara, 9h42 da manhã, estudando, cara. Esse é o caminho, cara. Para não falar bobeira, para não falar besteira, né? Para não se equivocar, né? Esse é o caminho, é o estudo, é a compreensão das coisas, né? Com você compreender. Compreender significa compreender não só um determinado assunto, mas compreender o outro, né? Mas o outro é exaltado. Mas por que ele é exaltado? Qual que é o problema desse cara que ele é exaltado? Ou dessa pessoa que é exaltada, né? Então, são coisas assim que eu acho interessante se falar numa aula, né? Mas vamos lá para a nossa aula aqui vamos aqui, que nós estamos aqui, vamos buscar aqui o nosso, aqui, stop share, aqui, vamos aqui, stop share, e vamos aqui colocar uma outra imagem para vocês aqui. Só um minutinho já. Ok. Aqui. Vamos usar aqui. Só um pouquinho, que eu só estou me virando um pouco com a coisa toda aqui. Aqui. Então, tá aqui. E tá aqui. Bem, é isso aqui mesmo que eu quero. Ok. Vamos aqui. Share aqui. Ok. Estão vendo aí, pessoal? Galera, estão vendo aí o mapa aqui? Bem, então esse mapa é o seguinte, é um mapa mundi, tá? Aqui, ó, tá chamado, tem um lugarzinho aqui chamado Istambul, tá? Turquia. Ok. Então, aqui, ó, do lado da Turquia. Aqui, antigamente, era Constantinopla, cara. Então, como que se dá o processo de colonização, tanto na Índia quanto na África? Se dá no momento, num período na história, né, no ano de 1453, onde os turcos otomanos tomaram aqui Constantinopla e fecharam essa passagem aqui, que servia, tá, para os europeus de caminho para as Índias. Estão ligados? Então, a partir do momento que aconteceu isso, cara, o que aconteceu? Eles tiveram que tomar outros caminhos, cara. Dentre eles, o mar Mediterrâneo e aqui, ó, né, o Oceano Atlântico, dando volta aqui por detrás, aqui, contornando a África para a Índia. Foi nessa aí que os caras falam até hoje que chegaram. Aqui da Espanha, Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, né? E o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Foi essa a justificativa, foi essa a ideia deles aqui de falar sobre esse momento. Aqui outra coisa aqui, então, vamos ver aqui, o mapa de Bizâncio da Europa aqui. Então, Constantinopla, vamos ver se abre aqui. Aqui, Constantinopla, onde é que está aqui? Vamos ver se nós temos um... Aqui, está aqui nesse... Exatamente aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui. Então, tá aqui, ó. Aquele mapa aqui, ele tá mais ampliado aqui. Então, aqui é o antigo Constantinopla. Aqui é a Turquia. Então, os caras tomam aqui e fecham essa passagem aqui, ó. Daí começa a desgraça toda, cara. Desgraça toda de quem? Desgraça toda dos índios, né? Dos indianos. É através dessa palavra Índia, né, indianos, que eles chamam os nossos ameríndios, ou as pessoas que viviam aqui nas Américas, de índios também. Então, tudo para eles é índio, né? Isso, então, ela vem
esse processo de descolonização, ele principia num processo de colonização que se inicia no século XVI, na verdade no século XV, 1453, estamos falando do século XV. Também é o 1453 que também divide a história, tá? Entre história medieval e história moderna. Estão ligados aí, não estão dormindo, não, aí, olha lá, hein? Entenderam? Então, esse é o princípio de tudo, cara, quando nós falamos sobre o processo de colonização. É ali que vai haver, em todos os momentos, né, em todos os instantes, né, vai se haver, esse processo vai cada vez ficar mais intenso, acordadíssimo, vai ficar cada vez mais intenso, né? Aí entra sérias questões aí, né? Questões sociais, primeiro, questões políticas, sociais, questões religiosas. Então vocês pensem o seguinte, cara, olha só a parada. Vamos pensar, tá? Vamos pensar em basicamente 500 anos de colonização e de repente chega no século XIX, ali, século XIX são 400 anos, né? Mas vamos pensar quase 500 anos de colonização, num geral, tá? Pensar em quase 500 anos de colonização, no geral, e você reverter o processo da descolonização em 100 anos, entendeu? É por isso que nós temos hoje, vamos colocar, uma descontinuidade, tá? Ocorrendo a todo tempo, principalmente nas questões culturais e religiosas, tá? Principalmente nas questões culturais, que é o pior, quando uma pessoa não se identifica com alguma cultura, com algum coletivo, certo? Essa pessoa busca incessantemente. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muitas vezes, quando ela acredita que encontra, ela encontra errado. Porque não faz parte, não tem um vínculo com um passado. Vocês estão entendendo? Deixa eu entender, os dias de hoje, por exemplo. Tá? Nós chegamos no momento onde as pessoas buscam incessantemente elas buscam, né, fazer parte, exatamente, buscam uma identidade cultural, né, que essa identidade cultural é supérflua a partir do momento que ela encontre outra que ela consiga se adequar melhor. Vocês estão ligados que eu estou falando? A coisa é muito pior que você possa imaginar. Política, você vai lá e derruba o cara, certo? Tá, vai o outro, e assim vai. Agora, você se achar como ser humano no mundo desumano que foi essa questão da colonização em todos os sentidos, né? Aí fica difícil, né? Nós não temos, por exemplo, nós brasileiros não temos um vínculo com a nossa cultura. Qual é a cultura do povo brasileiro, cara? Se coloca a goela abaixo que é o carnaval e o futebol, se impõe aquilo, né? Mas não é o meu caso, pelo menos, entendeu? Não tô julgando quem gosta, quem deixa de gostar, não tô, né? Até porque para mim o futebol é um esporte, o carnaval é uma diversão, tá? Né? É apenas isso. E eu gosto tanto de um quanto de outro, mas não é e não diz, né? Especificamente, não diz sobre o meu passado. Aliás, qual é o meu passado? É difícil entender o meu passado, né? Já se perguntaram, cadê vocês na história? Aonde estão os seus ancestrais? De onde vieram? Né? E se vieram, de repente vieram lá da onde? Lá de fora da Europa? Né? Entendeu? É difícil você ter um vínculo com alguma coisa que lhe proporcione uma compreensão de quem você é no mundo. Daí pensa naqueles caras lá. Você pega, por exemplo, alguns. Eu gosto muito dos africanos, assim, porque muitos resistiram à pressão dessa colonização, né? Então, essa resistência, muita gente vai chamar, sabe do quê? Né? De primitivos. Porra, cara, como primitivos, os caras resistiram 400, quase 500 anos com as suas tribos, com a sua cultura, com o seu modo de vida. Né? Isso aqui é resistência para mim, não é um atraso. Mas tem pessoas que falam, não, ó, você veja, os caras são atrasados, eles vivem em tribo. Sim, faz parte da cultura deles. Né? Nós aqui que
Nós aqui que fizemos a coisa a outros modos, né? Nós subjugamos a cultura indígena. E aonde está a cultura indígena? Está no sinal. Você vai, pelo menos que eu que sou de Curitiba, você, quem mora em Curitiba que deve entender, mas talvez aonde vocês moram também. Está no sinal aí, pedindo balinha, vendendo balinha, com um filho no colo, um na barriga e mais 3 ali esperando, entendeu? Está na frente das catedrais, com um cestinho de palha vendendo. Hã? Cadê? Cadê? É isso que é o meu povo primitivo, meu povo de origem? É isso que nós fizemos com o nosso povo. Então, cadê? Né? Eu conheço boa parte do Brasil aí, né? Já viajei aí um pouco aí, né? Conhecia quase todos os estados, não conhecia todos, mas quase todos os estados. E lembro recente que a última viagem que quando estava dando para viajar, a última que eu fiz foi para Manaus. Quem é de Manaus aí se manifesta aí. Pô, cara, eu senti, eu voltei de Manaus, fui de Manaus a Belém, fui de barco, fiquei 5 dias viajando lá. Eu voltei de lá triste, né? Eu voltei triste, para você ver ainda que existem duas coisas. Existe o processo ainda de colonização e o processo de descolonização, sacou? Ainda você tem igrejas a todo custo, tentando se instalar lá, entendeu? Como a palavra de Deus Salvador ainda, mas no sentido mais político do que no sentido especificamente espiritual, certo? Ainda acusando, ainda denegrindo as religiões desses índios, o trabalho escravo. Cara, é triste, bicho, é triste você ver isso tudo, né? Então, nós olharmos, por exemplo, para esse passado do processo de descolonização em outras partes do mundo, tá, vamos ver, tudo bem, não tem problema, veremos, sim, é parte do nosso conteúdo, mas e o nosso? Né? Eu chamo muita atenção para a nossa história. Né? Para que tanta história, tanta história de fora, né? Se a gente não consegue compreender a nossa própria história ou não dá-se atenção à nossa própria história, né? Mas isso é assunto para nossas próximas aulas, certo? As nossas próximas aulas serão aulas de 50 minutos. E eu acho que nós conseguiremos, né? Ainda mais a turma aqui, eu curti a turma aqui, rapaziada, que gente boa aqui. Né, vamos ser amigos, tá ligado? Vamos ser amigos aí. Fechou então? Então, a aula de manhã, continuamos aqui os nossos assuntos aqui, tá? Para vocês todos, um bom dia e até amanhã, na parte da manhã, para darmos continuidade aos nossos assuntos aqui, ok? Fechou? Um abração a todos.